Família, eu fico aqui me perguntando se em algum momento isso vai acabar. Se eu vou parar de gravar esse tipo de vídeo, revoltado, triste, porque o Vasco, ele não somente perde, né? Ele é humilhado ou perde dessa forma, com o cara sendo expulso com 10 minutos de jogo na altitude. Ai, Senhor do céu, cara, é um teste que o Vascaíno passa nessa vida, cara. Que nem é fácil não, cara. É uma coisa que, né, como eu disse no vídeo ontem, te consome assim de uma certa forma que você não vê saída, cara. É uma coisa que realmente você não tem perspectiva. E o ser humano que não tem perspectiva, que não sonha, né, ele vive como? É o Vascaíno com o Vasco, pô. A gente olha pro futuro assim e não vê absolutamente nada. Nada. Por isso, né, futuramente aí, com certeza, esses cientistas aí doidos da vida, eles vão estudar o Vascaíno, pô. Vão estudar porque não é normal tanto sofrimento que a gente passa há tanto tempo. Eu vou falar por mim. Por isso que eu brigo aqui com muita gente que fala que o Vascaíno novo, ele é Nutella. Ele não é Nutella, não. Ele é mais guerreiro da galera, é mais guerreiro do que a galera da antiga. Porque a galera da antiga viu ali um Edmundo, né? Viu bons momentos. Poxa, família, eu tenho 33 anos, vou completar 34 anos esse ano. Tirando ali 2011, 2012, que o Vasco foi Vasco, olha a minha situação. Porque ali em 97, 98, né, 2000, não, já era vascaíno, tenho memórias e tudo, mas não entendia muita coisa não. Tipo, nem de zoar, de brincar com o rival e tal. Então, olha bem pra essa cara aqui, esse cara desgastado com a vida de vascaíno. Olha bem pra esse rosto aqui. É mais sofrimento do que alegria. É muito mais sofrimento. Então, tô aqui me perguntando quando isso vai acabar, velho. Mas tem algumas coisas pra gente falar aqui, família. Sinceramente, estou muito preocupado com esse ano, porque eu tô vendo uma diretoria perdida, e não falando só do jogador, tá? Que o Vasco vai tentar o retorno dele aí, a gente vai falar sobre isso, tá jogando a Série B. Eu tô preocupado em relação até a reforços, tá? Vamos falar do protesto, que alguns torcedores, né, fizeram lá em Quito, após a partida, e o deboche do João Vitor, alguns falando também que o Felipe debochou. E, né, o Diniz. Ô Diniz, assim, com todo respeito, eu ainda acredito no seu trabalho, vou continuar batendo aqui nessa tecla que você é o mais capacitado para tirar alguma coisa desse elenco, mas não faça isso, cara. Não nas entrelinhas, não joga assim na cara, você é otário. Eu estudei, eu fui profissional, eu sou um treinador, você é otário. Então eu vou falar qualquer merda pra você e você vai ter que engolir. Não, assim não, Diniz, assim não. Não, aí você tá chamando o torcedor de otário, na minha modesta opinião, na explicação que ele deu pra permanência do Verratti, tá chamando o torcedor de otário. Porque o torcedor do Vasco não só consome Vasco, ele consome outras coisas também, ele assiste outras partidas. E o que você fez ontem, ninguém no mundo faz, Diniz. Seja o Guardiola, seja o treinador do Amazonas, seja o treinador do CSA que a gente vai jogar aí na Copa do Brasil. Ninguém faz o que você fez. A sua justificativa para a permanência dele não existe. Não existe. Então, basicamente, você jogou na cara do torcedor. Otários. Otários. Vou falar qualquer coisa aqui. O que vai passar? Não, assim não, pô. Assim não, pô. E repito, o Verratti não tem culpa de nada. O Verratti não tem culpa de nada. Ele não perde pra ficar ali. Ele não perde. Também ele não pode chegar mentira, pô. Não vou conseguir acrescentar aqui. Entendeu? Mas é isso, família. Seguindo aqui, o momento é terrível do Vasco. Como eu disse, vejo a diretoria meio que desesperada e acho que tem que tomar algumas atitudes, principalmente em relação a alguns jogadores, porque o Diniz também falou sobre isso, né? Ele falou assim, ó, não é uma caça às bruxas. Só que o Diniz está esquecendo, o Diniz, e aí não é uma questão sua. De fato, você não pode ser culpado pelos resultados de outros profissionais, de forma nenhuma. Mas não é uma questão que está acontecendo hoje. O Vasco vem construindo vexames atrás de vexames. E esses jogadores são responsáveis por isso. Eu falei sobre isso no nosso vídeo, que esse elenco do Vasco é o elenco mais vagabundo da história do Vasco. Isso é uma verdade. Ninguém vai discordar. Eu continuo achando que é o melhor elenco em termos, né, de peças, tecnicamente falando, desde 2012, que o Vasco brigou ali na Libertadores, né, quase conseguiu passar do Corinthians. De lá pra cá, esse é o melhor elenco do Vasco. É uma realidade. Verdade. Você pode comparar elenco por elenco, não tô falando aqui nenhuma merda. Mas é o elenco mais vagabundo por isso e porque é um elenco que recebe em dia e ganha muito bem. Talvez, né, nesse período de 2011 e 2012, o Vasco conseguia ali, né, manter um nível de salário em relação a outros times. Né? Por isso que tinha um time competitivo, por isso que ganhou a Copa do Brasil e por isso, né, e quase ganhou o Campeonato Brasileiro, a gente sabe por que não ganhou, e brigou na Libertadores também. Porque
de repente tinha ali o mesmo nível. E esse ano, tanto no ano passado e esse ano, e aí, realmente, a gente pode trabalhar com a questão da incompetência, de ter uma folha tão alta e um elenco limitado, que tem várias carências, beleza. Mas esse elenco precisa assumir uma responsabilidade, porque ganham muito bem para ficar passando vexame. Então a gente tem um salário de 1 milhão e 700, a gente tem salário de 900 para um, para outro. João Vitor ganha quase 1 milhão no Vasco. Quase 1 milhão. Mas tem atuações de Fábio Braz, atuações de... Fala aí, um merda que você viu jogar no Vasco. Agora, de um Danilo Bosa, de uns caras terríveis que passaram pelo Vasco. E isso não pode, mano. Isso não pode. Então acho que o Pedrinho realmente tem que tomar uma atitude. A gente vai reagir aqui também o protesto e tudo mais em relação a isso. Debochar, não. Não pode debochar, velho. Tá achando que é quem, porra? Tá jogando nada e vai debochar de torcedor, velho? Tem que passar com a cara, passa com a porra da cara pro chão e não fala nada. Aceita. Porque a bolinha é desse tamanho aqui. Mas aí, família, eu vou me alongando aqui. Eu não aceito, assim, covardia, tá? Covardia não pode. O trabalho da diretoria do Vasco em relação a futebol, ela é terrível. Eu falei que o Vasco não é um clube sério. O Vasco não é um clube sério, infelizmente. E me dói falar isso porque, cara, eu acho que o Pedrinho tem todas as intenções do mundo em relação, boas intenções com o Vasco. Mas o Vasco não é sério. A permanência do Felipe mostra que o Vasco não é um clube sério. Não é um clube sério. Da maneira que ele falou de um ativo do clube, por mais que eu concorde, ele não pode falar isso, tá? Em relação, sempre falei que o Campaz é horroroso, as derrotas que ele teve à frente do Vasco, as contratações do Vasco, então ele não poderia estar no Vasco hoje. Então o Pedrinho chama uma responsabilidade pra ele, uma pressão desnecessária. Desnecessária. E aí, família vascaína? Mas a gente não pode, eu não posso observar, não posso ver covardia. Eu tô vendo aqui, né, o Breiler, por exemplo, da ESPN, comentar o seguinte: o Vasco do Pedrinho chama vexame. E de fato, vem construindo vários vexames, né? Um dos primeiros jogos do Pedrinho como presidente é aquele 6-1 para o Flamengo. Isso aqui é um absurdo. E ele eu nem vou falar muito, porque assim, é um cara que comenta para um grupo de televisão, né, a ESPN e tudo mais. Mas a mídia independente, que é focada no Vasco, me dói um pouco mais, que é o caso aqui do Emerson Rocha. Eu tava até vendo um comentário aqui de um amigo: Thiago, não tem nada a ver com chiliquento. Meu amigo, eu não tô falando que você não pode dar chilique. Você, o torcedor, pode cobrar sim. Eu não posso ver essa galera aqui, que defendeu muita merda no Vasco, agora achar que é santo. Que tá jogando, que é a voz do torcedor aqui, ó, pra não falar palavrão, aqui, que esse mesmo cidadão que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ele defendeu o Salgado, ele defendeu o 77, um cara que eu acho muito competente hoje, não dá pra negar que seria muito melhor do que Jorge Salgado. Esse cidadão ficava em live debochando do Leve, é lunático, ficava brincando, pode perguntar ao Leve, pode, se o canal Atenção Vascaínos não ficava debochando dele. Bom é o Salgado, bom era o Salgado, bom era 777. E aí ele comentou isso aqui também, ó, a atual diretoria, pior derrota da história para o maior rival. Isso aqui é uma mentira. É só o status que a gente vai analisar, só porque ele tomou o controle, aí tomou a porrada, é culpa dele. Porra, não é assim. Não é assim. Essa derrota aqui era o Vasco da 777. Era o Vasco do Álvaro Pacheco. Era o Vasco do João Vitor, que o Vasco pagou 42 milhões e ninguém vai falar disso. 42 milhões, foi a 777, Alexandre Matos, que contratou a maior contratação da história do Vasco, é a responsabilidade da 777, com um gatilho contratual, permanecendo na Série A, 11 milhões pelo João Vitor. Então essa derrota aqui que ele tá colocando na conta da atual diretoria é uma mentira. É uma mentira. Então agora ele é um bonzão. Vem aí sempre jogando uma coisinha aqui, não vai vender, incompetente. Mas esse cidadão defendeu a pior gestão da história do Vasco e defendeu essa empresa. Deveriam ficar calados. Esse é o ponto. Você pode dar chilique à vontade. Eles deveriam ficar calados. Se a atual situação do Vasco está na merda, esses cidadãos aqui, eles são muito responsáveis por isso. Porque você já viu o Botafogo como é que tá hoje? Não sei futuramente, mas já viu como é que tá hoje? Você já viu o Bahia como é que tá hoje? Você tá vendo o Cruzeiro como é que tá hoje? Por que só o Vasco está na merda? Por conta do Pedrinho? Ué. Ou por causa de Jorge Salgado e a empresa que ele escolheu? Hein? Aí vai ficar dando de bonzão agora? Por isso que eu falo aqui do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha. Deveriam ficar quietinhos. Quietinhos. Só defenderam merda no Vasco. Repito, defendeu o Jorge Salgado e ficava debochando do Leve, lunático. E hoje? Você optaria por quem? Sabe? Então, covardia não. Covardia não. Isso aqui é covardia. Os 6-1 tem nada a ver. Nada a ver. Até porque, nesse ano, família, se a 777 continuasse no comando do Vasco, você sabe o que ia acontecer. Você sabe o que ia acontecer. A empresa sumiu, a empresa quebrou. O Vasco estaria na Série B. O Vasco estaria na Série B e sabe-se lá se já teria voltado, tá? Mas, família, eu não posso negar que é uma diretoria. E aí, eu não vou chegar aqui
e vou falar pra vocês mentiras, tá? Não vou ficar, pô, é isso, incompetente não. Porque acho que a situação que o Vasco vive, ela é difícil. Ela é difícil. Claro que poderia ter outras situações, melhorar outros resultados, acredito que sim. Mas não é uma situação fácil como esses caras ficam pintando por aí, tá? Não é qualquer um que resolveria a situação do Vasco. É uma situação complicada pela dívida, pela folha alta que o Vasco tem, deixada pela 777. Só que aqui, família, o Pedrosa deu uma informação, não sei se foi ontem à noite ou agora há pouco, que o Vasco está tentando o retorno do Cauã Barros, que está emprestado ao América Mineiro até o fim do ano, porque o jogador está jogando bem, e aí o Vasco está tentando o retorno para reforçar esse elenco. E aqui eu já vejo, assim, família, com todo respeito, que é um ato de desespero, porque não vai chegar ninguém, não vai chegar ninguém, e tá tentando buscar um moleque que tá bem lá na Série B para ajudar aqui. Então, realmente, o Vasco está desesperado e acho que dificilmente, a meleca sendo no meu nariz, e acho que dificilmente o Vasco vai contratar, vai conseguir contratar jogadores que possam nos ajudar. Jogadores que possam nos ajudar. Isso aqui já é um ato realmente de desespero, família. E aí, assim, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos reagir aqui ao protesto. O Léo Jardim também falando um pouco e o Diniz falando sobre o Verratti e a permanência dele os 90 minutos ontem contra o Del Valle. Liga só. Só vamos falar. Não vamos agredir ninguém. Só vamos protestar. Não, só vamos falar só. Chegar aqui para ver isso. Queremos jogador. Nós queremos jogador. Felipe, ó. Família, às vezes eu vou cortar aqui o áudio, né, fazer um corte por causa dos palavrões, mas é isso. Não tem necessidade disso, tá? Se ele não tivesse ali, o clima seria melhor? Não. Mas o Felipe não tem que estar mais no Vasco. Essa é uma realidade, isso é uma verdade. Queremos jogador. Cadê a contratação? Cadê a contratação? Vai tomar também. Cadê o merda do Piton? Cara, isso aqui foi muito engraçado. Eu sei que é difícil rir, né, nessas horas, mas quando eu tava acompanhando isso aqui, aí o cara larga, o Pumita passando, ele, vai tomar também, Pumita. Eu falei assim, ai, família do céu, cara, é muito sofrimento, cara, meu Deus, cara. Ai, vai tomar. É rir pra não chorar, cara. Morto em campo! Morto! Saga de merda! Cara, o que aconteceu com o Ryan? O Ryan deve estar jogando machucado mesmo. Eu sei que, assim, condiciona muito a expulsão. Então, assim, não dá nem pra julgar muito, né? Mas, caraca, mano, o Ryan parece que voltou, cara. O Ryan voltou o Ryan antes do Diniz, cara. Tá vendo, gente? O cara ficou um período aí. Pô, esses 10 dias de férias aí foi uma merda, cara. Uma merda. Os caras voltaram na nhaca braba. Valeu, Jardim. Valeu, Verratti. Valeu, Nuno. Pede jogador, Verratti. Pede reforço. Verratti mesmo. Não pode de nada. Seu aposentado de merda. Aposentado foi o Alex Teixeira. Passou. Acompanhando aqui agora a chegada do elenco. Também, Vitor Luiz. Aí a chegada do elenco do Vasco. Cadê o babaca do Piton? O Piton é o mais esperado aqui pelo torcedor, a torcida indignada nesse momento. O torcedor vascaíno aqui na live falando time sem vergonha, time frouxo, diretoria frouxa. O jogador um falando aqui, renuncia Pedrinho, renuncia Felipe. O PH mandando, ninguém aguenta mais. A maior vergonha da história do Vasco. Passando por trás. Aqui o torcedor vascaíno tá falando aqui na nossa live ao vivo. Obviamente, vagabundo. Tem que ter vergonha na cara. A cara, Piton, tá correndo por quê, filha da puta? Bota a cara, Piton, cara! Vai jogar 11 minutos expulso, seu merda! Filha da... Não vai vestir mais a camisa do Vasco não, seu arrombado! 11 minutos expulso, porra! Aqui, torcedor do Vasco aqui. Contra o time, tá? Tietchan saindo aqui. Cara, pô! Vamos jogar, João Vitor! Ficou olhando o gol, Ô, João Vitor, não quer jogar, vai embora, João Vitor! Não quer jogar, mete o pé, João Vitor! Então a culpa é sua! A culpa é sua! A culpa é sua! A culpa é sua, velho! A culpa é sua, puta! Queremos jogador! Família, antes de começar aqui, né, com o Jardim e também com o Fernando Diniz, cara, o João Vitor realmente não tem condição de jogar mais no Vasco, cara. A realidade é essa. É um cara que não se coloca nessa posição, é a maior contratação da história do Vasco. Maior contratação da história do Vasco, 42 milhões, acredite se quiser. E o cara tem essa postura, teve uma discussão no Campeonato Carioca, no Campeonato Carioca, que até então eu falei assim, cara,
Esse tipo de debate, esse tipo de discussão, eu acho que vale. Debater com o torcedor vale, mostra que o cara tá se importando, que é isso, que é aquilo, tem que só ouvir, fala também, eu tô isso, tô aquilo, beleza. É um debate ali. Agora, deboche não, mano. Deboche não, passar rindo. Depois de mais uma goleada, depois de mais um vexame, passar rindo da galera que tá ali apoiando, que gastou dinheiro, sabe? E ele não se coloca nesse lugar de ser a maior contratação da história do Vasco. É nisso que eu tô falando. Precisa de um choque, internamente falando. Internamente. São vários jogos, vários vexames, várias derrotas impactantes e não acontece nada em termos de afastar alguém, alguma mudança no time titular, nada. Isso está sendo normalizado, jogo após jogo. Eu sei que eu sou um cara aqui que passo, tento ser otimista e tudo mais, mas alguma coisa precisa acontecer e não é caça às bruxas. São muitos resultados de vexame. São resultados que, cara, é surreal. São resultados que, incomodam. E nada acontece. Precisa acontecer agora. Precisa acontecer agora. Principalmente com esses caras que ficam debochando. Principalmente. E ali, em relação ao Piton, assim, sacanagem, cara. Na sacanagem que o Piton fez. E, assim, eu mudo aqui o meu discurso, tá? Não tem problema nenhum de mudar. Acho que essa é a lógica do futebol, né? Você manter um time, manter jogadores de importância, que estão se destacando, que já tiveram um bom momento, mas no Vasco não é assim. No Vasco não é assim, infelizmente. A primeira oportunidade que tiver, João Vitor, Piton, Hugo Moura, e uma caralhada... Fala para lá. E uma galera, pode ir, porque são muitos vexames, família vascaína. Não foi um fator determinante. Eu acho que a expulsão foi, sim, um fator determinante. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogando de 11 para 11 e com um a menos, então a gente sabia que a dificuldade ia ser muito grande de conseguir sustentar o resultado. Infelizmente, a gente... Ali no primeiro tempo conseguiu segurar, mas acabamos tomando um gol e ali no segundo tempo a gente acabou sofrendo os outros gols. A gente sabe que é um placar muito difícil de ser revertido, mas a gente, da mesma forma que eles fizeram os gols aqui, a gente sabe que dentro de casa a gente também é muito forte, que a gente pode reverter esse placar, a gente tem plenas condições para isso, acreditar nisso e trabalhar firme durante a semana para que a gente brigadeira de contato. E acreditar, trabalhar muito para que a gente possa reverter esse resultado na terça. Manter o Verratti e não o GB, que daria mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, ninguém esperasse que ele fosse jogando. O Verratti está muito mais treinado. O Verratti, apesar da idade, é um jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo não ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Não é isso. Chama o torcedor de otários do Diniz. Ninguém tá falando isso. Ele cumpriu a função tática dele, que era para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. A gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção. É um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui, no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo, por os outros jogadores estarem mais treinados e saber a parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Diniz, isso aqui é chamar o torcedor de otário, tá? Na minha opinião. Tá acostumado o quê? Parte tática o quê? Jogar com um a menos. Ninguém treina para isso. Ninguém treina assim. Ninguém treina assim. Ali é o quê? É recuar o time, né? Baixar as linhas, linha de 4, outra linha de 4 e um jogador mais à frente. É isso, não tem essa, não tem explicação tática. E o cara não poderia fazer, ele não cumpriu função tática nenhuma, gente. Que absurdo, Diniz. É chamar o torcedor de otário, Diniz. Todo time no mundo, todo treinador no mundo tiraria o Verratti ontem ali, gente. Repito, nada a ver com o Verratti. Como é que você deixa um cara que não tem explosão, que não tem velocidade, que não tem qualidade técnica para associar, para ficar um pouco mais com a bola? Cara, um dos lances que o Vasco conseguiu ali no início do jogo, né? Você vê que foi uma triangulação do Nuno, GB e Rayan. Né? Uma tabela, o GB consegue achar o Nuno rola pro Rayan dá um bico com a perna esquerda. Então, essa era a ideia, eram os três, por terem mais velocidade, por terem mais recurso, mais qualidade técnica, mais força física que o centroavante de 36 anos. Não tem explicação, não tem deixa o vento te levar. Todo mundo tá vendo, cara. Imagina quando a gente se campeão de Libertadores, é um cara que se moveu com um certo diferenciado. Mas não chama o torcedor de otário, vocês têm uma beleza que nunca se viu. Olho pra cima e sempre vejo azul. O Vasco ontem no futebol mostrou que não é um clube sério. Não é um clube sério, a realidade é essa. A permanência do Verratti. Cara, de 100 torcedores, os 100 vão falar, não tira o Verratti, pô.
A bola não vai chegar. A gente sabe, todo mundo sabe que o Verratti é bom dentro da área. E o Vasco vai jogar fora da área o tempo inteiro. Então qual que é? Ou eu tenho um jogador, já que eu tenho GB e Verratti, eu vou deixar o GB. É mais novo, tem mais qualidade técnica. Se não aguentar, como o Verratti não aguentou, pô. O que o Verratti fez ontem, gente? O Verratti ficou pra lá e pra cá, só o GB podia fazer isso também. Ah, não vai aguentar? Bota o David. Bota qualquer outro pra correr lá na frente. Se ele não aguentar, não tem explicação aqui nessa resposta. Eu não sei se é medo, eu não sei se é uma coisa contratual, eu não sei se o Diniz e qualquer outro treinador que passou pelo Vasco, acho que o Verratti é o Messi, né? O Messi argentino é o Messi da colina e não é. Ele não pode ficar em qualquer circunstância. O Verratti precisa de um jogo específico para ele, e que não era ontem. Ontem estava muito claro. A gente debate aqui o Verratti contra, não pegou na bola. Será que não vale a pena tirar o Verratti em determinado... Não, ontem ficou escancarado. Cara, todos os vascaínos em páginas, lá no grupo de membro, aqui nos comentários, todo mundo está falando. Todo mundo, uma voz só. Porque o Verratti não saiu ontem. E aí vem com essa explicação aqui absurda. Ontem o Vasco mostrou que não é um clube sério. O Vasco está preocupado com pessoas, com sentimentos, não quer magoar o Felipe, não quer magoar o Verratti, e aí toma essa porrada de 4. Aí concordo com ele, e ninguém tá falando isso. Tirando o Verratti, permanecendo com o GB, ia mudar o resultado? Não! Ninguém falou isso, ninguém tem esse pensamento absurdo. Mas, cara, seria muito mais difícil para um jogador de 36 anos, pesado, e que não tem recurso, que não tem qualidade técnica.